Bom, a partir de agora está comunicado, então, que inicia o processo de gravação da nossa atividade. Então, a proposta seria mais ou menos a seguinte. Nós temos um texto, que é o da... Só vou desligar o ventilador para ele não jogar meu papelzinho fora, aqui, que ele é teimoso, ele quer jogar o papel fora. Quer dizer, fora do meu local de percepção, né? Que joga no chão. Então, a ideia é conversar acerca desse texto da pedagogia da alternância, um texto que faz um apanhado de vários elementos, do plano histórico das lutas camponesas, das lutas pela educação, né? E mais do que pela educação, por uma educação diferenciada no interior do modelo de educação formal. Porque não é só uma educação no sentido da formação, da qualificação desse campesinato, mas é também uma proposta de educação que se volta para atender demandas que foram sendo historicamente reprimidas, represadas, e não tiveram como desaguar num projeto político de um modelo distinto de educação. Salvo raríssimas exceções, salvo raríssimas experiências, né? Como a experiência que se constituiu como uma experiência marginal, com Paulo Freire, da educação popular, da alfabetização de jovens e adultos, iniciando pelo Nordeste, como projetos de formação no interior das ligas camponesas, no interior dos sindicatos, tanto do campo quanto da cidade, mas aí sem essa formalidade, esse protocolo todo ligado ao próprio Ministério da Educação e Cultura, né? Então, o texto trabalha algumas coisas disso, dos encontros nacionais que foram sendo constituídos a partir das conferências, a partir dos espaços de diálogo e também de reivindicação, de proposição de políticas públicas, de proposição de novos modelos socioeducativos, né? Conversar um pouco acerca disso, e depois, do meio para o final do diálogo, da conversa, também chegar um pouco na nossa região, ou no nosso território, nomeado mais do mundo das ciências humanas e sociais, né? Do nosso território, como se constituiu essa proposta da pedagogia da alternância no nosso território, e que atores estiveram à frente da constituição dessa proposta, desse projeto, né, e do diálogo com os poderes públicos locais, né, que implica em desdobramento em legislações do plano federal, dos planos estaduais e também do plano municipal, da constituição da parceria, da modificação da legislação e por aí vai, né. Então, a ideia seria fazer... Estou tomando como ponto de partida um princípio que às vezes é um pouco ilusório, é o princípio de que todos vocês leram o texto, e de que todos vocês assistiram aquele videozinho de 1 hora e alguns minutos, né? E, portanto, estão minimamente qualificados para conversar um pouco, mais ou menos, alguns, é claro, acerca do entendimento de vocês. Então, mais do que passar a aula falando, que é uma das minhas limitações, eu lembro de uma professora que uma vez disse para mim, olha como Deus foi bom, ele criou todas as pessoas com uma boca e 2 orelhas, então a pessoa pode ouvir o dobro do que fala. Aí eu falei, bom, então eu fico do outro lado, para falar o dobro do que escuto. Já que todos têm 2 orelhas, vão poder escutar o dobro agora, e eu só com uma boca dou conta de falar bastante. Mas é um pouco essa da limitação de falando, e esquecer um pouco o lugar de quem está fazendo o papel de mediador da sala de aula, que é mais ouvir
e tentar apanhar elementos dessas falas, tentar costurar uma com a outra, de repente até rivalizar uma com a outra, para ir ajustando um pouco a interpretação. E aí é, de fato, ajustando um pouco, porque não significa buscando qual é a verdade dos fatos, dos acontecimentos, dos projetos, das experiências, das relações constituídas e por aí vai. É só a ideia de ir ajustando isso, de ir costurando com um ajuste esse diálogo, essas ideias, tá? Então, gostaria de não precisar, como das outras vezes, ficar nomeando. Agora, a Rosalina, depois a Neuziane, depois o Denis, depois a Ana, depois a Lohane, e por aí vai. De que vocês mesmos se propusessem a comentar acerca das observações, das anotações de vocês, da percepção de vocês, da leitura do texto. E aí, então, quem se inscreve, eu fiz uma coisa que, em geral, eu faço porque eu esqueço de checar se vocês estão escutando o que eu estou falando. Neuziane, só um ok se está escutando bem. Obrigado. Se alguém não tiver, provavelmente é alguma coisa do próprio computador, do próprio celular. Se um confirma, então significa que está já chegando o sinal corretamente. Então, a ideia é que vocês vão se inscrevendo e utilizando, no mínimo, uns 3 a 5 minutos para fazer o comentário de vocês. Se surgir no interior desse comentário alguma pergunta, aí me avisem, eu anoto, depois posso retomar, se alguém não contemplou essa pergunta na sua fala, depois posso, quando costurar um pouco cada bloco de 4, 5 inscrições, aí posso fazer um comentário um pouco mais esticado. E a ideia seria, nós estamos em 8 pessoas agora, alguém abandonou a sala, ou foi abandonado pelo sinal da internet, fazer, então, 2 blocos, um pouco mais esticado cada bloco, e depois fazer ainda algum apanhado mais no final da nossa atividade. De tal forma que todos possam ter a oportunidade de fazer o seu comentário. E é do plano didático-pedagógico, do plano de reafirmar a interpretação que fez. Porque tem uma coisa que vocês sabem, tanto quanto eu, de cor e salteado. A nossa interpretação, ela tem muito a ver com o que escutamos e com o que lemos. Então, lemos um texto, incorporamos parte de um aprendizado no interior dessa leitura, principalmente se é um texto que traz alguma novidade. Escutamos uma palestra, escutamos uma fala mais longa de alguém, incorporamos parte de aprendizado no interior dessa fala. Mas um outro elemento é também quando nós verbalizamos aquilo que pensamos, nós reafirmamos esse pensamento. Nós qualificamos esse pensamento, né? Enriquecemos ele na medida que dizemos do que conseguimos entender. Tá? Então, a ideia é fazer uma primeira rodada agora com vocês. Se alguém não se dispuser, aí eu vou... Opa, uma pessoa voltou. Aí eu mesmo vou num sentido, entre aspas, forçando alguém a se inscrever. Tá? Então, a ideia é que tenham 3 ou 4 pessoas nessa primeira rodada. Iríamos começar com quem? Se propondo a dizer do seu entendimento, da sua interpretação acerca do primeiro texto, que é o que trata da pedagogia da alternância na Amazônia, e depois vem um pouco mais para próximo de nós esse debate acerca da pedagogia da alternância. Fazer igual a minha professora, contar até 5, se ninguém se inscrever, o primeiro rosto que eu encontrar da esquerda para a direita, eu vou nomeando. Então, nem adianta querer trocar de lugar agora. Na sala, a gente fazia isso.
saía lá da frente e ia lá para o fundo da sala. Aí a professora, hoje vamos inverter, vamos começar pelos do fundo. Aí eu me estrepava toda vez que fazia isso. Opa, tem mais alguém chegando, agora já estamos em 11. A Neuziane. Gostaria de iniciar, Neuziane? A Neuziane foi tomar um golinho de café quentinho e já está retornando. Rosalina. Está conseguindo me escutar, Rosalina? A Helena. Opa, Rosalina, levantou a mão. Pode ligar o seu microfone, Rosalina, aí. Boa noite, professor. Foi eu, Neuziane. Opa, eu vi uma mãozinha também na Rosalina aqui. Tudo bem. Então, se tu quiseres iniciar com a tua percepção acerca do texto, tranquilo. Sinta-se à vontade. Tá bom. No meu entendimento, eu achei bastante interessante, né, o texto. Falava lá sobre todos os seminários, né, sobre a pedagogia de alternância, como se deu, né, a criação das casas familiares rurais. E é um pouco isso também. Aí o vídeo eu não consegui assistir ele todo. Eu assisti uma boa parte, mas não assisti ele todo. E o que eu faço com o tempo que está sobrando para ti, que era 5 minutos, tu gastou 30 segundos, esses 4 minutos e meio. O que eu faço? Nas bancas, quando eu tenho defesa de TCC, tem vez que organiza a defesa. Então, primeiro quem fala é quem vai apresentar o TCC, seja o aluno, a aluna, em geral fala primeiro. Em média, 15 a 20 minutos. Aí depois se distribui quem conduziu a orientação, seja professor ou professora, distribui esse restante do tempo entre dois colegas que vão fazer a arguição. A gente chama de arguição, quer dizer, vão levantar as questões acerca do TCC. Tem vezes que o primeiro que fala, eu peço em geral para falar por último, o primeiro que fala, dos 15 minutos ele gasta 3, 4. Aí eu só aviso, bom, gastou 3, sobraram 12, então eu tinha 15 com mais 12, 27. Aí quando chegar em 27, me avisem que eu já vou ir parando um pouco com as questões que eu levantei, né, o que eu passo a discutir a partir daí. A Helena, tu gostaria de comentar alguma coisa acerca da tua interpretação do texto? Boa noite, professor. Eu gostaria... Boa noite. Sobre o projeto Gavião, nesse tempo eu não atentava muito para esse tipo de projetos, e eu tive uma prima que ela fez o projeto Gavião, inclusive eu acho que ela fez 1 e 2, que é o fundamental e médio, né? E ela dava aula por causa desse certificado, né, que ela concluiu, que hoje é esse nosso ensino médio, hoje. Ele é um projeto, assim, que ele era estadual, federal. Eu não entendi direito essa parte aí. E hoje ele ainda vale? Eu tenho a ideia, Helena, assim,
tentar interpretar de onde tu está falando. Que o nosso texto, primeiro, ele faz um balanço um pouco de como o campesinato foi se constituindo na condição do seu próprio porta-voz, e como a universidade também foi sendo pressionada a estar mais atenta às demandas desses camponeses que tinham interesse num outro modelo de educação, de instrução para os seus filhos, que se aproximasse minimamente daquelas práticas, daquelas atividades que eles desenvolvem no interior da própria agricultura familiar, da própria atividade da pesca, do próprio extrativismo, enquanto campesinato. E como o Estado não tinha muito interesse de desenvolver políticas públicas e nem tinha o que a gente chama de know-how, que era um corpo de técnico, de especialistas habilitados para construir um modelo de educação a partir de outras referências, nessas conferências, nesses encontros nacionais e regionais, foi se constituindo esse corpo que começou a refletir sobre essas necessidades, avaliando o modelo de educação do campo, avaliando o modelo de currículo dessas escolas do campo, o modelo as condições objetivas nas quais as aulas eram ofertadas, a carência de formação, de qualificação dos professores. Então, a autora faz mais o percurso de discutir o surgimento da Escola Família Agrícola e da Casa Familiar Rural, e, em geral, se iniciam enquanto experiência na França e na Inglaterra. Na Inglaterra. França, Perdão, na França e na Itália, a Escola Família Agrícola, a Casa Familiar Rural primeira surgir, eu entendi essa parte aí. Isso. E aí, como esse debate, como essa discussão vai sendo incorporada ao longo dos anos no Brasil, como ela vai se casando com as demandas que o campesinato, que se constituiu na condição de um ator social distinto, na década de 70, na década de 80, na década de 90, como ele apresenta também no interior da sua bandeira de luta, da sua demanda da educação, um projeto para a constituição dessa educação diferenciada para o campesinato a partir dessas experiências, ou da Escola Família Agrícola, ou da Casa Familiar Rural. Sim. Como essas experiências vão se estruturando no contexto das nossas realidades brasileiras. E aí depois ela faz um recorte para analisar mais a partir da Amazônia, da Arcácia Norte, e tínhamos no nosso território pessoas que eram representantes nesses fóruns de deliberação coletiva, né? Então ela entra mais nessa discussão. O projeto Gavião está mais situado numa experiência mais particular, de uma relação com a universidade, do campesinato também, mas não só do campesinato, e na necessidade de qualificar os quadros de professores que, em geral, tinham uma instrução bastante limitada e se deparavam, muitas vezes, com uma formação de quarta, quinta série, precisando trabalhar com alunos de quarta, quinta série nas vicinais, nas comunidades. Então, era necessário, se percebeu a necessidade de qualificar esse quadro de professores. E aí, o início da qualificação, em geral, se deu pelo projeto Gavião 1, depois o 2, aqueles cursos do Fundef, do PAFO, e por aí vai, né? Tá, professor, então, obrigada. Isso, é mais ampla essa discussão que a autora traz. Tá? O Wellington
Lopes gostaria de comentar alguma coisa, seu menino, nessa primeira rodada? Oi. Isso, tá. Fechou de novo o microfone. Tá aberto aqui para mim. Fechou agora de novo. Ele Tá liga o e problema desliga. sério. Tenta falar de novo para ver, porque no meu ele está aparecendo vermelho e com a barrinha no meio que indica que está. Ligou agora? Agora, sim. Ele Tá. vai e volta de uma vez. Tá um problema sério hoje. É a chuva. Ainda bem. Bem, professor, Mas eu acho que se cortar um pouquinho, tranquilo, vai avançando. Se der um corte ou dois, tranquilo. o texto, ali no primeiro parágrafo, né, eu achei uma coisa interessante, que fala de dois momentos. Ah, caiu na internet. Eu acho que ficamos sem a companhia do colega que sumiu de uma vez. O seu Milton, gostaria de conversar alguma coisa acerca da sua leitura do texto, seu Milton? Enquanto o seu Milton se prepara, o Denis gostaria de... Boa noite, professor. Boa noite. Tu tá me ouvindo? Eu estou. Provavelmente os colegas também. Também, Boa, já confirmaram. boa noite a todos os colegas, né, da nossa sala de aula. Professor, eu vou dizer para o senhor toda a verdade, tem? Porque assim, eu cheguei agora da comunidade ribeirinha aqui em cima do Zarara. Cheguei agora às 4 horas da tarde, 3 e pouco. E aí eu vou falar veridicamente, eu não acompanhei esses últimos links, tem? Que estavam no grupo, né? Aí acendeu uma luz, né? Eu liguei, mandei uma mensagem pro Hélio, porque ele tá a pé, né? De toda a situação que ele tá. Todos os dias tem um dia sim, um dia não, tem um link, né? E aí, professor, eu não vou dizer no sentido, eu estou ativamente acompanhando, só que hoje mesmo eu estive conversando com o Hélio, porque ele me deu até um conselho de choque, que o senhor sabe também que isso é positivo, né? Que eu conheço o senhor me conhece um pouco, mas eu quero acompanhar, assim, tudo agora, professor, porque eu tô, assim, meio atrasado, né? Porque eu, lá onde eu tô não tem internet, né? Não tem internet. A internet lá é emprestada, eu fico quando eu subo numa comunidade com internet. Só que, assim, eu não vou dizer para o senhor que eu estou ativamente por dentro, porque eu vou estar mentindo, né? Mas, assim, eu quero só dizer, porque o que eu pude acompanhar, questão do campeonato, né? Eu vou dizer assim pelas minhas palavras, assim, que eu entendi no começo, que eu entendi, que eu não tô todo link assistindo, que se eu disser eu tô mentindo, né? Porque nem no cigarro, o Elliot até falou comigo, Denis, eu tô usando meu celular, mas o celular é um Moto G5. Ele não é todo atualizado, né? Eu vou até conseguir um financeiro para comprar um notebook para mim, futuramente agora, né? Com fé em Deus. Então, só que eu entendo como campeonato aquilo que o senhor já passou e pelos vídeos que a gente já assistimos, né? Porque o senhor é mestrado, né? Doutorado em explicar sobre essa situação para nós. Mas o campeonato é que nem assim, eu entendo como o homem do campo, né? Que o homem do campo depende da terra, né? Mas isso não é o resumo do campeonato nessa região, mas
Eu quero só passar para o senhor que eu não estou a pé diretamente, porque eu não tive acesso nem à cidade, à vinda da cidade, nem à internet diretamente. Você está entendendo? Tô entendendo, Denis. Aí tu precisaria conversar com calma com o professor Marcelo, que está na coordenação do curso, para ver como vai ajustando essas tuas atividades que vão ficando represadas, né? Uhum. O que interessa para a gente? Assim, que interessa primeiro é que, quando voltar às aulas presenciais, tenha, no mínimo, um certo equilíbrio no aprendizado de todos os alunos e alunas da turma. Porque aí vai se tentar acelerar um pouco o volume de atividades presenciais, e no interior dessas atividades presenciais, que são mais 4, 5, 6 disciplinas ofertadas por etapa, tentar recuperar minimamente aquilo que ficou como prejuízo já represado para trás, desse semestre que está encerrando, provavelmente esse próximo que irá iniciar, que também será em atividades à distância. Então, se alguém, por exemplo, não consegue fechar nenhuma atividade de avaliação de nenhuma das disciplinas, aí ele vai ficar muito endividado para ajustar as contas quando voltar às aulas presenciais. Então, de qualquer forma, precisa manter um certo ritmo, fazer um esforço, redobrar esse esforço para não ficar, e aí é uma força de expressão, entre aspas, né, para não ficar muito endividado com a universidade, com a academia. Então, na medida do possível, e aí, claro, mas no sábado não tem aula. Bom, se eu tenho um texto para ler, para mim, sábado tem aula. Se eu não assistir um vídeo, para mim, domingo tem aula, porque eu tenho que sacrificar outras coisas no sábado e no domingo para poder minimamente dar conta de um certo equilíbrio com os colegas, tá? Então, se espera que você vá recuperando isso e tentando ajustar as avaliações, mesmo que precise de mais uma semana, mais uns 8 dias, depois que terminar aquela disciplina, para ler o texto, para assistir o vídeo, para fazer a avaliação, isso é tranquilo de fazer uma negociação. Então, quando se faz, em geral, se passa no grupo também o aviso dizendo isso abertamente, porque todos os que se encontram em situações equivalentes têm direitos equivalentes. Então, eu não posso, por exemplo, abrir para a Rosalina 15 dias para ela fazer a avaliação e dizer para o Wellington que ele só tem 3 dias. Não, se é 15 para a Rosalina, é 15 para todos os alunos da turma. Se alguém fez antes e entregou, tranquilo, mas se alguém precisar usar os 15 dias, está autorizado a usar os 15 dias. Então, tenta ir fazendo isso, ver tudo que está represado e tenta ir fazendo um balanço, usando o final de semana, usando dias feriados, quando tem um sinal melhor, baixar mais coisas e assistir mais, mesmo que era um dia reservado para pescaria, aí esquece a pescaria para poder assistir 3, 4 documentários, 3, 4, ou ler 3, 4 textos, né? Então, fazendo um pouco esse esforço também de chegando minimamente num equilíbrio com os colegas da turma. Tá? Tranquilo, Denis, tranquilo. E agora poderia, o Wellington está de volta, parece que deu uma ajeitadinha no sinal, poderia... Então tá ok, professor. Quero terminar assim, eu agradeço pela atenção do senhor. É que nem eu liguei para o parceiro Wellington, né? Porque eu estou aqui com ele aqui do lado, né? Porque ele disse que puder me ajudar, né? Ele disse que vai me ajudar, porque assim, ele que está mais ativo, assim, diariamente, né? Aí até essa da última disciplina, eu até falei com ele se ele poderia me ajudar. Ele disse que vai me ajudar, né? Agora, se eu puder também, ele disse que vai poder me ajudar, porque... Isso, e aí, nesse caso, a ajuda consiste em poder baixar para você, se o teu sinal é mais fraco.
tirar xerox do texto. Essa ajuda não pode ser uma substituição da tua atividade, tomar o lugar do outro, porque senão impede o outro de fazer o exercício da qualificação, de incorporar esse aprendizado presente nos textos e nos documentários. No sentido de contribuir para que tu tenha acesso, é tranquilo e é sempre bem-vindo entre os colegas. Só não no sentido de fazer atividade pelo outro. Aí não se constitui numa prática lícita, né? Tá ok, professor. Estou Então, aqui. tranquilo, pode, se tu quiser já fechar o microfone, para o Wellington poder comentar alguma coisa acerca da leitura do texto, tá? Eu acho que tá melhor agora. Tá mais sereno agora. Eu, assim, eu dei uma lida muito por cima, professor, porque eu também sou muito correto na questão disso também. E aí dei uma lida muito por cima, né? Não foi coisa muito rápida, mas ali no primeiro parágrafo do artigo, né, que da educação do campo e a pedagogia da alternância no Brasil e na Amazônia, eu vi que teve dois momentos ali. Né? O primeiro momento que falava que tinha a contextualização histórica da educação do campo, né? O enfoque ali enfocando os desafios, né, da educação do campo e destacando a necessidade de políticas públicas, né? E no contexto amazônico, né? E na perspectiva de uma educação, né, do meio rural. Já o segundo momento, né, da pedagogia da alternância, focalizava a sua origem, né, contextuais, né, que era situada, né, na região do Pará ali, e também na questão do Brasil inteiro. Dentro disso, né, onde movimentos sociais, tipo MST, contribuiu bastante, né, na década de 90, e com várias teorias. Foi mais ou menos isso, professor, que eu entendi, porque eu não li o texto todo, né, porque eu também tive que me ocupar. Eu estava até puxando a orelha do Denis, mas, assim, enfim, eu também tenho que puxar a minha também, pela questão também de não tive o compromisso hoje, né, com isso, uma série de coisas. Mas, assim, uma vez eu participei de até uma formação aqui na CFR daqui, né, falando sobre essa questão da pedagogia da alternância, né? E eu nunca fiz essa questão dessas aulas dessa forma, mas eu achei tão interessante, né, porque o aluno ele não perderia a identidade dele lá na comunidade, né, e também o que a escola trazia para ele também no período letivo ali também, era coisa também que poderia ser produtiva na comunidade ou na propriedade até própria do aluno também, entendeu? Mais ou menos isso que eu queria trazer um pouquinho, depois a gente pode conversar mais. Certo. E quem gostaria de continuar a conversa acerca da leitura do primeiro texto? Que ainda não se manifestou. A Tatiane, gostaria, Tatiane, ou a Antônia? O Alohane, qualquer uma das três, tranquilo. Tem alguém comunicando que tem pessoas pedindo para entrar na reunião. Se vocês puderem mandar mensagem e pedir para a pessoa solicitar novamente, porque tem vezes que a pessoa solicita uma primeira vez e não chega a solicitação. Tá? Em geral, quando chega, aparece na parte de cima, e é só dar uma clicada e já autoriza, mas não tem chegado mais solicitações. Como ninguém se inscreveu e tem bastante coisa do texto rica que dá para explorar, eu vou
Vou usar o O meu... Matheus, professor. O Matheus aí se identificou. Matheus? Ah, tá. Boa Agora noite. estou vendo. Boa noite, Matheus. Vamos lá. Bom, professor, eu li uma parte do texto também e eu achei bem interessante porque ele conta bastante da história de como foi criada, né, a pedagogia da alternância e também a gente percebe que contou mais detalhado como funciona essa pedagogia. No caso, como o nosso amigo Elito acabou de falar ali, ele não deixa o aluno rural perder as raízes da sua comunidade. Porque ao mesmo tempo em que ele vai ficar na escola, hospedado, ele vai ter o tempo da comunidade, ele vai ficar no tempo da comunidade, por assim dizer, né? E eu devo dizer que esse tipo de método, ele é muito, muito bom. Assim, entrando mais a fundo, né? Porque eu já estudei numa escola agrícola, a pouco, eu falei isso umas 300 vezes aqui, mas eu acho que o senhor não sabia disso, né? Eu já estudei numa CFR e eu percebi o valor, porque a CFR ela entrega tanto a educação que a gente precisa da cidade, nas matérias normais, quanto ela entrega assuntos rurais para a gente ser o técnico agrícola, e a alternância ela é eficaz porque quando a gente vai fazer o nosso tempo comunidade, aí a gente pode implementar essa área técnica que eles ensinam na escola, ajudar tanto a revolucionar a zona rural com que você aprende dentro da escola, e a trazer novas coisas também para dentro da escola, porque é tudo uma questão de aprendizagem, você aprende um com o outro, a escola vai aprendendo com a comunidade vai aprendendo com a escola, é uma coisa muito, muito boa, é realmente uma revolução que valeu a pena ter lutado por ela, e isso é uma verdade indiscutível. Assim, complementando mais um pouco, né, do que os colegas falaram, é isso aí que eu entendi, professor. Tudo bem, obrigado, Matheus. Tu estudou De na nada. qual Casa Familiar Rural? De que município? Eu estudei no município de Anapu, na CFR Dorkstein. Ah, tá. Nós trabalhamos, um grupo de professores, trabalhamos algumas atividades lá com uma ou outra turma. A professora Raquel, eu, a professora Alcione, a professora Vilma, o professor Rainério, o professor Djaí também. O Vocês Rainério, trabalharam em que época, que ano? Eita, agora tu me apertou o ano. Era com as turmas da Miriam, as turmas do... Esse 1900 bolinha. um menino que faz agronomia agora, o Marcos Bandeira, a Miriam. Eu conheço o Marcos, ele foi o professor de química lá da escola, de física. Eu conheço ele bastante. E eu não tenho muita certeza convicção acerca do ano, mas era o momento que o Ailson estava à frente, o seu... Tinha um senhor que era da associação, ele coordenava a associação, era o presidente da associação. Ele tem várias filhas que começam sempre com o nome dele. O Ivan, seu Ivan. Aí tem a Ivancélia, tem a Ivanilde, tem a Ivan não sei o quê. Em geral, começa com o início do nome dele. Era ele que estava à frente. E tinham outros professores também, alguns que permanecem até hoje, mas alguns já saíram, foram para outras atividades. Ele acompanhou um pouco alguma das turmas, mas a ideia era mais para qualificar o corpo dos monitores e Sim. avaliar um pouco os instrumentos pedagógicos também, como o caderno de campo, os diagnósticos que se fazia para eleger os temas geradores. A ideia era discutir também com a coordenação e com os professores esses instrumentos da atividade pedagógica. Mas obrigado, seu menino. Tá, de nada. Boa noite. Boa noite. Ainda não, né? Vocês vão continuar ainda, né? Tá. A autora também comenta
lá pela metade do texto, um pouco mais, eu usava isso como estratégia também, lia em geral uma parte do início, uma parte do meio e uma parte do final. Aí, quando falava, tentava reunir essas 3 partes do primeiro parágrafo, um parágrafo lá no meio e outro no final, porque nem sempre dava tempo de ler o texto todo. Aí a professora ou o professor escutava uma fala que contemplava o início, meio e fim, pensava que eu tinha lido todo o texto, nem sempre dava tempo de ler todo. Mas tem um elemento que motiva toda essa movimentação, essa constituição de conferências, de encontros, para refletir acerca de um outro projeto para a educação do campo, de um outro projeto educacional para o campesinato, que é uma leitura que se tem nas ciências sociais dessa distância, esse abismo que, em geral, foi se constituindo, principalmente a partir da industrialização do Brasil, na década de 30, 40 e 50, quando foi acontecendo essa inversão, porque até a década de 30, 40, 50, a maior parte da população do Brasil era camponesa. Com a industrialização em São Paulo, começa uma inversão, principalmente em São Paulo, também em Minas Gerais, também no Rio de Janeiro, também em Rio Grande do Sul, também na Bahia, também em outros estados do Nordeste. Mas a gente usa como referência a indústrias, em geral, têxtil, automobilística em São Paulo. E aí começa uma inversão de que a maior parte da população, aos poucos, vai se constituindo a partir das cidades, pequenas, médias e grandes cidades. E vai se esvaziando o campo por esse processo de migração campo-cidade. É claro que a migração cidade-campo também acontece, mas ela é muito pequena e tímida se comparada à migração campo-cidade. Pelo tipo de agricultura que se financia com recursos públicos, que é ligada ao agronegócio, pela escassez de políticas públicas que dão base e sustentação ao campesinato, pela precariedade de insumos e de assistência técnica que se dispensa para a agricultura familiar no país como um todo, né? Então, isso também contribui para, ao longo dos anos, ir esvaziando o campo e constituindo cidades cada vez maiores e precárias de infraestrutura, de saúde, de educação, de saneamento, e por aí vai. Mas tem também outros tipos de distância que, em geral, se estabelece entre campo e cidade. O que um autor das ciências sociais, que eu gosto muito dele, o Bourdieu, insiste em mapear essas situações, que ele vai discutir na forma de capital cultural. Então, o que é que existe concretamente? Existe uma metrópole, uma cidade grande, que concentra todos os tipos de capital. Capital cultural. Onde está localizado, por exemplo, na nossa região, onde está localizado o único cinema que existe, funcionando em condições precárias, mas praticamente o único. A única escola de teatro, a única escola de dança. Claro que, como eu não conheço cada município particularmente, eu estou nomeando como caricatura essa ideia de único. O hospital que atende a maior parcela da população está localizado onde? Então, os cursos de nível superior na nossa região, salvo raras exceções, que é da educação do campo, estão localizados onde? Então, as capitais, as grandes cidades vão concentrando tudo aquilo que pode se oferecer de capital cultural, de capital religioso, de debate político, de debate econômico, as estruturas jurídicas vão se concentrando cada vez mais nas cidades, nas sedes dos municípios. E isso vai criando também um forte atrativo para as cidades, já que para registrar um filho, para ser atendido na saúde, para uma reunião do sindicato,
da cooperativa, da associação, tudo vai se concentrando enquanto serviço na cidade, também isso vai influenciando, vai atraindo boa parte desse campesinato também para as periferias, ou mesmo para o centro, também das pequenas e médias cidades. Então, na década de 70, 80, o campesinato também começou a fazer um esforço, a se mobilizar, para também ter acesso a esse conjunto de capitais culturais, de saberes, de informações, que podem ser socializados em outros espaços, para além dos espaços da cidade, para além das escolas sedes dos municípios. Também buscou esse acesso, também tentou criar mecanismos de ter acesso a esse conjunto de saberes, a esse conjunto de informação. Mas para que ele fizesse isso enquanto campesinato, foi necessário que ele se afirmasse na condição de um ator social. O campesinato no interior das fazendas de café em São Paulo teria poucas possibilidades de reivindicar uma instrução adequada para os seus filhos, porque o que ele via no universo das possibilidades para as próximas gerações era os filhos se reproduzindo na condição de trabalhadores das lavouras de café, ligados a um coronel, a um dono de cafezal. No Nordeste, qual era a perspectiva para os filhos dos camponeses há 3, 4 décadas atrás? Os camponeses do Nordeste visualizavam para seus filhos as relações no interior de um domínio de um coronel, de uma propriedade de um coronel. Então, foi preciso também uma movimentação no interior do campesinato para que ele se afirmasse, para que ele se constituísse na condição de um ator social que acredita em si mesmo, acredita na sua capacidade. E, por acreditar em si mesmo, deseja constituir no embate político seus próprios porta-vozes. Não mais atrelado a um patrão, a um coronel, a um político da cidade. Constitui também a sua própria identidade política, a sua própria identidade educativa, a sua própria identidade do plano da cultura, do seu jeito a valorizar aquilo que ele produz, não só está atrelado a um outro que diz do seu mundo de vida, dele poder dizer também do seu mundo de vida. Então, também foi essa movimentação do campesinato que impulsionou pessoas do campo educacional, do campo político, a pensar num outro modelo de projeto socioeducativo para esse campesinato. Se nós tomamos como referência, por exemplo, a nossa região da Transamazônica e Xingu, o nosso território Xingu, Transamazônica e Xingu, essa movimentação ela acontece mais ou menos aí do final dos anos 80 e início dos anos 90, que é a constituição do campesinato naquilo que nós chamamos nas ciências sociais de ator social. Existiam enfrentamentos anteriores, muitos enfrentamentos anteriores, muitos, vários. No videozinho eu nomeio alguns. Acampamento no Brasil Novo, que tranca o INCRA, que força o doutor Bicelli a negociar com os agricultores familiares que estão lá acampados, que querem abrir mais 10 quilômetros de vicinal, porque já tem mais 10 ou 20 quilômetros cheio de agricultores lá para dentro, onde o INCRA ainda não abriu a estrada, que precisam da titulação das terras, que querem construir um posto de saúde, que querem construir uma escola, que querem construir ponte nova, porque a última que caiu já faz 3 anos, e aí tem agricultores que estão depois do último igarapé e não conseguem nem trazer a sua produção para vender na cidade. Então, toda essa movimentação já existia ainda nos anos 70. Ainda nos anos 70, 1970, já começava essa movimentação do campesinato na região. Mas ele construiu uma aliança para além do seu município, para além do seu lugar na vicinal, na comunidade, no travessão, só no final dos anos 80 e início dos anos 90, quando construiu o movimento
pela sobrevivência na Transamazônica, porque aí juntou camponeses desde Placas, Rurópolis, Placas, Uruará, Medicilândia, Brasil Novo, Altamira, Anapu, Pacajá, e descendo aqui, dependendo do tipo de bandeira de luta, de negociação, ia até Gurupá. Dependendo, ia só até Porto de Mós, e Gurupá ficava mais com a fase, que atuava mais ali na região de Gurupá, que tinha ali os seus projetos de formação, que tinha ali os seus projetos de desenvolvimento social comunitário. Então, sem que o campesinato tivesse se afirmado na condição de ator social, não teria como pensar uma casa familiar rural no território. Porque para pensar uma casa familiar rural no território, o campesinato precisou se afirmar enquanto ator social, pensando a si mesmo como direito a uma educação diferente para as suas próximas gerações, tentando, no mínimo, suprir essa lacuna que a assistência técnica sempre deixou nesse território. Nunca foi qualificada, nunca foi detentora de uma estrutura que pudesse atender em 2 meses todos os camponeses do município. Imaginando que no município tem 4.000 famílias camponesas e tem 3 técnicos agrícolas, se eles estiverem todo dia no lote de um agricultor, eles vão demorar 3 anos para passar no primeiro que atendeu. Eles só vão voltar lá depois de 3 anos. Não é falta de vontade, não é falta de interesse, é falta de condições objetivas de prestar uma assistência técnica de qualidade. Então, isso também o campesinato percebeu que poderia constituir uma escola que minimamente desse um suporte para a própria comunidade, para a própria relação de vizinhança, estendendo esse ensinamento da Casa Familiar Rural, chegando até as outras famílias da comunidade, chegando até uma rede de vizinhança. Por isso que esse aluno, ou essa aluna, no projeto das casas, se constituiria assim como uma espécie de mediador no interior da própria comunidade. E muitos se constituíram dessa forma, de fato, porque foram incorporando aprendizado e logo a seguir socializando, fazendo experimentos na propriedade da sua família, de um vizinho, aconselhando um vizinho com orientações técnicas, muitas vezes confrontando também, porque o vizinho tinha um saber acerca da doença do gado, da doença do arroz, da fusariose da pimenta, da podridão parda, do cacau, e por aí vai, do momento mais adequado para tirar a vassoura de bruxa, de quantos dias deveria colocar as amêndoas para fermentar lá na barcaça, essas coisas, também foi rivalizando esses conhecimentos do aluno com as técnicas mais elaboradas e o ensinamento mais técnico no interior da casa, a partir das fichas pedagógicas, das atividades com um teor mais tecnicista, e no diálogo com o vizinho foi rivalizando, e aí ambos ganharam, esse aluno que estava num processo de formação e a rede de vizinhança, que podia já incorporar parte desse conhecimento. Não é por acaso, e eu, em geral, insisto em dizer isso, não é por acaso que os experimentos de despopar produtos e constituir mini-indústrias a partir do cupuaçu, do abacaxi, do açaí, da graviola e por aí vai, começam como experiências também ligadas à Casa Familiar Rural. Não é por acaso que a mini-indústria de chocolate lá em Medicilândia também resulta, em alguma medida, de experimento já desenvolvido no interior da Casa Familiar Rural, com o cacau orgânico, com a produção de chocolates, com os experimentos que os alunos vão fazendo na casa, de transformação dos próprios produtos. E aí as famílias, percebendo isso, se colocam um projeto de constituir um pequeno experimento de indústria, de industrialização da sua produção, de vender não mais o cacau em amêndoa, mas em barrinhas, em chocolate, recheados ou puros. E isso
possibilita que eles façam um enfrentamento com o governo estadual para conseguir recursos, com o Ministério do Desenvolvimento Agrário para conseguir que ele encampe esse projeto e financie a primeira experiência e por aí vai. Então, dizer assim, mas quer dizer que então está dizendo que a Cacauê de Medicilândia só existe por causa da Casa Familiar Rural? Não, não estou dizendo que ela só existe por causa disso. Eu estou dizendo que existe também por causa disso. Também por causa dessas experiências dos camponeses, que chega num momento que eles não se contentam mais com uma escola que ensine só as coisas da cidade, como se obrigatoriamente eles só pudessem se constituir cidadão de direito morando no interior de uma cidade. Então, são essas políticas públicas de atendimento que, em geral, são socializadas a partir da cidade que eles passam a reivindicar também no campo. E, por isso, forçam o próprio Estado a contratar agentes de saúde, a qualificar os professores, a colocar outras experiências. Começam a forçar o Estado a discutir um calendário diferenciado para as escolas do campo. Começam a forçar o Estado a pensar que a própria merenda escolar pode ser adquirida no interior da comunidade onde os alunos estudam. Então, essas experiências de casa familiar rural, de escola família agrícola, de educação do campo diferenciada, também vai levando a uma série de desdobramentos, né? A pensar um calendário diferente. Por que no momento que a família mais precisa, o aluno tem que estar na cidade estudando, e no momento que a família menos precisa, em função das suas atividades, o aluno está de férias? E aí não tem o que fazer na escola e tem pouca coisa a fazer na propriedade. E no momento que ele teria mais coisa a fazer na propriedade, quer dizer, poderia contribuir mais com a família, é o momento que ele tem que estar na escola. Então, repensar o calendário escolar, repensar o tipo de merenda mais adequada para as escolas do campo, repensar um currículo adaptado às necessidades camponesas, ainda não é uma coisa pacífica, não é uma coisa já dada. Ainda é um objeto de enfrentamento. Ainda é um objeto de luta entre os agricultores, os gestores públicos, secretários de educação, nos municípios, os secretários e as secretárias de educação no plano do Estado, o ministro ou a ministra da Educação no plano da União. Esses embates são muito, muito atualizados e atuais também. Um outro elemento que se coloca também no interior disso é que, na medida que os filhos dos camponeses foram também se qualificando na casa familiar rural, quem tinha já uma certa aversão, um certo descompromisso em relação à experiência, também foi criando uma resistência maior. Eu lembro de alguns debates públicos que participei junto com monitores, o pessoal da Arcafá, que é a Associação das Casas Familiares Rurais do Norte, tem a nacional também, mas dos que eu participei nunca foi do plano nacional, foi mais do plano territorial, regional, que a Casa Familiar Rural, em geral, era apresentada assim como se fosse um projeto da esquerda no interior do campesinato. E nunca foi. Foi encampado mais por partidos ligados à esquerda. Mas não havia na seleção dos alunos um critério que dissesse: votou no fulano, não entra na casa, votou no Beltrano, entra como aluno. Os critérios eram outros. Tinham a ver com a idade, tinha a ver com interesse, tinha a ver com disponibilidade para fazer os experimentos nas propriedades, tinha a ver com o fato de que se a família desejava ou não participar da associação, para discutir coletivamente o modelo da casa e a necessidade das atividades nas propriedades, sempre tinha a ver. Mas como se apresentava com um rosto mais de esquerda,
Muitas vezes, se no interior das prefeituras era mais um perfil de partidos ligados à direita, também fazia o esforço para ir sequestrando e minando o experimento e deixando morrer a míngua, né? Não repassando recurso para pagar os monitores, não repassando recurso para consertar as salas, os telhados, comprar equipamentos e por aí vai. Então, uma das dificuldades até hoje é conviver com isso, de uma certa autonomia para avançar, para dizer o rumo, e uma dificuldade de enquadramento que o governo, que o Estado propõe, né? Porque precisa certificar, precisa reconhecer carga horária, precisa quantificar um percentual de aulas de química, física, biologia, matemática, literatura, língua portuguesa, história, geografia, e por aí vai, não tem como fugir disso. Então, na medida que o Estado vai também se aproximando, ele também vai tentando incorporar o projeto para o seu interior, ou construindo uma estratégia para ir oferecendo poucas possibilidades de que o projeto continue sobrevivendo. Tá? É claro que tem algumas experiências exitosas, mas tem experiências que foram sendo, assim, sufocadas em função do perfil do gestor político dos municípios do nosso território. Tá? Eu gostaria de ver se entre vocês tem mais alguém que gostaria de se inscrever para comentar alguma coisa ou não. Na aula da sexta-feira é com a professora. Professor? Sim, Wellington. Eu entendi muito bem o que o senhor argumentou sobre as CFRs, entendeu? Contextualização, de como se criou e tal. Um modelo muito, muito bem feito, por sinal, né? Entendeu? As casas, por exemplo, com os prédios, né? De uma forma muito bem feita, mas, assim, eu faço uma pergunta de volta para o senhor. O porquê, então, do enfraquecimento das CFRs hoje no país, entendeu? Principalmente aqui na nossa região, né? Porque você chega na casa familiar rural hoje, é tudo depredado, né? Os colchões, sabe? É uma vergonha muito grande você colocar um filho seu, né, dentro da CFR hoje, para poder estudar lá, e como é que ele vai, assim, como é que ele vai se concentrar na situação daquela dali, tão horrível, tão depredante, entendeu? Porque se passa hoje nas CFRs. E como é que ele vai chegar na comunidade dele e mostrar, né, o que ele aprendeu lá? Porque praticamente você não vai aprender nada lá dentro da situação que está a CFR hoje. Eu queria saber como é que o senhor poderia me dar uma resposta em cima disso. Eu acho que precisaríamos tentar fracionar um pouco essas questões que tu levanta para poder ir conversando um pouco acerca de cada uma delas. Boa parte da estrutura que foi construída, essas que construíram uma estrutura um pouco mais qualificada, como o caso do Pacajá, conseguiu uma estrutura razoável. O caso de Placas construiu uma estrutura minimamente razoável. Vou nomear algumas das que eu conheço. Brasil Novo tem uma estrutura razoável construída, enquanto prédios, enquanto alojamentos, refeitórios, auditório, né? Então, Anapu, Altamira tem uma estrutura... A daqui também, né? A daqui. Né? Isso, tem uma estrutura razoável. A de Gurupá já está abandonada há muito tempo, era uma estrutura de madeira em função também do perfil da região onde ela foi implantada, né? E aí tem uma durabilidade menor. Medicilândia era uma estrutura cedida pela CEPLAC, que foi sendo deteriorada e construíram só mais um bloco,
com uma espécie de auditório, refeitório, salas de aula, mas não deu conta. Um dos problemas de onde eu olho, e não é o único lugar que... Quer dizer, não é o único e talvez não seja o melhor, mas um dos problemas é isso de precisar constituir com o poder público, tanto no município quanto do Estado e da União, uma espécie de parceria. Porque, no geral, quando o Estado financia, ele financia na condição de dono. Então, se você não ceder o projeto para ele, e ele intervir de cima a baixo, dizendo qual vai ser o currículo, quais vão ser as atividades que podem ser ministradas, qual vai ser a forma de seleção dos professores. Se ele não intervir diretamente, ele tem pouca chance dele, entre aspas, patrocinar o projeto. Quer dizer, se constituir de fato como um parceiro. Então, durante poucos anos, se conseguiu minimamente uma parceria com o governo federal e durante alguns anos com os governos estaduais. Mas, na maioria das vezes, fica bastante estrangulado o projeto. A de Brasil Novo, ultimamente, mesmo com um adversário político, se pegar o plano da Constituição das Casas, se conseguiu avançar em algumas coisas, mas cedendo em muitas outras, que é desviando o perfil dos alunos egressos das casas, porque os próprios monitores, e eu tenho entrevista com alguns deles, dizem mais ou menos o seguinte: não falta alimento, está sobrando aluno, daria para abrir mais 3, 4 turmas de alunos aqui na casa do Anapu. Só que a pergunta agora é: em que medida ainda é uma casa familiar rural ligada ao campesinato? E não é mais uma casa familiar rural para levar alunos da cidade, que tem alguns problemas com as diretoras de escola, com as professoras, e aí são transferidos para a casa familiar rural. Então, a casa familiar rural ficou menos como um projeto do campesinato local e mais como um depósito de alunos que criavam algum problema para a Secretaria de Educação do município. Então, não é eu que estou chegando a essa conclusão. São monitores da casa e ex-monitores que dizem isso quando eu entrevisto eles. Então, de certa forma, tem o apoio, mas tem também a condução do projeto para uma outra direção. E o próprio campesinato previa um pouco isso também. Quer dizer, ele também imaginava que, ao longo dessa trajetória, num certo momento, esse projeto fosse sendo apropriado pelas prefeituras e pelos governos estaduais e, quiçá, pelo governo federal, mas que mantivesse minimamente a autonomia de também ser consultado, também participar das deliberações acerca do currículo, das fichas pedagógicas, dos diagnósticos, quando eles dizem aquilo que eles mais têm interesse de que seja estudado pelos filhos. Essa parte, em grande medida, também foi se perdendo na medida que as prefeituras bancaram um apoio maior para alguma das casas. E como o campesinato, no geral, não tem recurso suficiente para bancar o funcionamento da casa com os seus próprios custos, porque é um projeto que tem um custo razoável, com o pagamento dos monitores, com pagamento de servidores ligados à proteção do patrimônio, que a gente chama de vigilantes, né? Com servidores ligados à limpeza, aos cuidados com a infraestrutura, ligados à produção da alimentação, porque ficam lá 15 dias, 2 semanas, às vezes 3 semanas, e precisam se alimentar. Então, tem um custo alto com o pessoal, todo o pessoal de apoio. Então, para o campesinato bancar tudo isso,
e o campesinato, não no sentido do conjunto dos camponeses, mas das famílias de camponeses que têm filhos na escola. Então, muitos camponeses, 50, 60 reais por semana, quando tem um filho na escola, de fato é um custo alto, porque a receita média dele por semana não chega a 50, 60 reais. Então, é um custo alto. É um sacrifício grande para muitas famílias manter os filhos na casa familiar rural. Se a prefeitura retira os monitores, retira as merendeiras, retira o vigilante, retira aquele que vai dar proteção ao patrimônio, a perspectiva é de que esse patrimônio seja vilipendiado em finais de semana, em noites e por aí vai, né? Porque o próprio campesinato também não tem como garantir a preservação desse patrimônio, porque ele está cuidando das suas atividades, na vicinal, no lote, lá na sua comunidade. E alguns tentaram, por exemplo, em Medicilândia, eu lembro de uma conversa no interior do sindicato, onde os filhos dos agricultores, aliás, com os agricultores que tinham um filho na casa, que eles se propunham a se revezar e cada um passar um dia da semana lá na casa, dando um certo apoio, mas além de sacrificar um dia de atividade no lote, de atividade produtiva, tinha também os custos de combustível, de alimentação, de passar, mesmo que se alimentasse na casa, precisaria levar uma contribuição, porque era um excedente de boca para aquela quantidade já contabilizada de alimento que tinha disponível. Então, isso também foi se constituindo enquanto complicador. E aí tem esse elemento que é essa barganha entre receber financiamento público num projeto educacional incorporado pelo Estado e minimamente continuar com autonomia para dizendo de qual é o perfil que a casa deve continuar, para não se constituir na Casa Familiar Rural uma espécie de escola de ensino fundamental e de escola de ensino médio, onde a única diferença é o espaço físico onde está localizada, mas que na prática funciona como uma escola da cidade em qualquer bairro do interior do perímetro urbano. E em alguns municípios, nas assembleias, nas reuniões da Associação das Casas, os camponeses já estavam dizendo isso. Já estavam dizendo, olha, meu filho iniciou o primeiro ano e as atividades se pareciam com a roça, agora ele está trazendo coisa de química que é só de livro. Não é mais coisa de química que tem a ver com o lote. Não é mais coisa de física, de biologia que tem a ver com o lote. Tem a ver só com os livros. E para ter a ver só com os livros, sai mais barato alugar uma casa e ele morar na cidade. Ou sai mais barato usar o transporte urbano e ele se deslocar até uma escola da cidade. O custo é menor. Se é para aprender só isso, é melhor tirar ele da casa. Então, tem uma série de elementos aí que se constituíram como complicadores, né? Aí acontece a evasão, né? Isso, aí vai acontecendo aos poucos a evasão, a infraestrutura vai ficando depreciada, depredada, o campesinato... e aquilo que eu comento também no final do vídeo, em que medida a Casa Familiar Rural ainda se constitui, de fato, no interior dessas primeiras bandeiras de luta que o campesinato historicamente levantou. A saúde, asfaltamento da Transamazônica, a constituição de equipe de assistência técnica com melhor infraestrutura dos municípios, a Casa Familiar Rural em todos os municípios da região e por aí vai. Também o campesinato foi incorporando novas bandeiras de luta e investindo nessas novas uma parte maior do seu esforço, né? Acreditando que tinha contemplado minimamente já esse projeto. E aí ele foi, ao longo do tempo, também perdendo forças. Acredito que tem um pouco disso também aí no interior desse debate acerca das casas. Já
por outro lado, a experiência pedagógica da casa vem ganhando mais força nos últimos anos, que é isso de ser incorporada também no interior da universidade, como a pedagogia da alternância. Tem vários cursos no interior das universidades que funcionam a partir dessa metodologia da pedagogia da alternância. O curso de etno, o curso de educação do campo. Em algumas universidades, os cursos de engenharia florestal, de engenharia agronômica também funcionam nessa modalidade. E se na UFPA também funcionasse a agronomia nessa modalidade, também seria interessante, porque já começa a desenvolver experimentos a partir da sua comunidade, e não mais num laboratório, né, no interior da própria faculdade, na cidade. Começa a desenvolver a partir da sua propriedade, a partir da sua comunidade, né? Então, teria também esse elemento como um elemento rico aí também para outros cursos. Tem uns chegando agora, que só agora conseguiu retomar o sinal, mas não tem problema. Tá? Depois eu faço eu salvo ele, processo lá pelo YouTube, e aí encaminho ele nesse espaço aí da turma, para que todos os que não puderam participar tenham acesso, e os que puderam possam reassistir, se der tempo, né, porque o texto que a professora vai trabalhar na sexta-feira já chegou até vocês? Não? Então, eu vou ver depois com a professora Irlanda e com a professora Jéssica. Eu lembro que ela já encaminhou. Do senhor mesmo, por exemplo, eu recebi só o texto, não recebi o vídeo. Mas ele foi encaminhado junto, encostadinho um no outro. É só aquele link para ter acesso a ele. Ele não foi com o rosto, com a minha cara feia junto, ele foi só aquele código lá de letras e números só. E aí, às vezes, a gente, como não está muito familiarizado com esse negócio de código, de link, essas coisas, a gente acaba passando batido. Eu já passei várias vezes. Hoje mesmo, eu pedi para um professor mandar para mim ou da reunião amanhã com o pessoal da Prós-Reitoria de Belém, que vai ser uma reunião online. Aí ele falou, eu já mandei 2 vezes no teu WhatsApp. Aí eu falei, não, então manda de novo. Aí quando ele mandou de novo, que eu olhei, de fato, já era a 3ª vez que ele tinha mandado. Só que, como vem como código, essas coisas assim, vai passando batido. Eu achei que ele ia mandar com uma outra coisa, mais palpável, né? A gente entende coisa de humano, né, professor? Essas coisas aí, robótica aí, não dá para nós, não. Eu acho que entendo, às vezes nem isso muito. Então, vamos lá, podemos ir encerrando a nossa conversa de hoje, para dar conta de enviando. E aí eu vejo com a professora Irlanda e com a professora Jéssica, a professora Jéssica que vai conduzir a conversa na sexta-feira, se ela não encaminhou ainda, eu encaminho o texto, porque eu já recebi o texto dela, e é só copiar ali e colar para o grupo de vocês. Isso é tranquilo, em 2, 3 minutinhos dá para fazer isso. Aliás, eu posso fazer já antes de conversar, eu só aviso que já repassei para a turma. Não peço autorização, só comunico. Fazendo plágio, hein? Não, é o texto que ela já enviou para socializar com a turma. Mas eu imaginei que ela também socializasse no grupo. Mas talvez ela nem tenha acesso ao grupo ainda, porque alguém tem que incluir a pessoa. Eu não sei se ela já foi incluída. Mas é isso, então. Tá? Professor, fiquei muito satisfeito com essa planação, entendeu, sobre as CFRs, e eu não conhecia muito bem de fato, né? Eu assim, quando o senhor esclarece melhor para a gente, fica mais claro, né? Gostei muito sobre o assunto de hoje. Obrigado, viu? Tá certo. Então, eu vou suspendendo aqui a nossa atividade para ter a chance de, dentro de uns 5 minutinhos, já começar o processo de salvar o material.
Até sexta-feira, então, com vocês, já com outras pessoas conduzindo.